Saudações, pessoal! Bem-vindos ao canal Arqueiro Cósmico, onde exploramos o universo da história e da arqueologia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo da Idade Média e descobrir algumas curiosidades interessantes sobre esse período. Arqueiro Cósmico. A medicina medieval. Na Idade Média, a medicina era bastante diferente da que conhecemos hoje em dia. Os médicos medievais usavam métodos como a sangria, a purgação e a cauterização para tratar doenças e lesões. Uma das curiosidades mais bizarras da medicina medieval é o uso de excrementos humanos e animais como remédios. Por exemplo, acredita-se que a urina de vaca podia ser usada para tratar a acne, e que as fezes de animais eram usadas como cataplasmas para aliviar a dor. Que nojo! Alguns dos tratamentos mais estranhos incluíam o uso de ventosas para sugar o sangue, a aplicação de sanguessugas para purificar o sangue e o uso de substâncias como o arsênico e o mercúrio, que eram altamente tóxicas. Castelos e fortalezas. Os castelos e fortalezas eram uma das principais características da paisagem medieval, e foram construídos para proteger as cidades e vilas de invasores e inimigos. Alguns dos castelos mais famosos da Idade Média incluem o Castelo de Windsor, na Inglaterra, o Castelo de Chillon, na Suíça, e o Castelo de Carcassonne, na França. Uma curiosidade interessante sobre os castelos é que eles costumavam ter vários dispositivos de defesa, como torres de vigia, pontes levadiças, fossos e muralhas com ameias. Alguns castelos até tinham túneis secretos para que os defensores pudessem escapar em caso de cerco. E aí quem estava dentro do castelo? Vira e mexe tinha tentativas de negociação. Tá, o que você quer? Um pedaço do reino? Um pedaço do feudo? Não, eu quero o castelo mesmo, é rendição completa. Então eles... Entendi. E tinham saídas escondidas dos castelos, longe dos portões principais. Os reis fugirem? Não para os reis especificamente, mas para mensageiros irem até vilarejos ou feudos. Pedir ajuda para nobres que são aliados. O papel das mulheres na Idade Média. Embora a Idade Média seja frequentemente associada à opressão das mulheres, elas desempenhavam papéis importantes em muitas áreas da vida medieval. Por exemplo, as mulheres eram frequentemente responsáveis pelo trabalho doméstico e pela criação dos filhos. Elas também podiam ser artesãs, comerciantes, religiosas e até mesmo governantes. Uma das mulheres mais notáveis da Idade Média foi Hildegard von Bingen, uma freira alemã que era conhecida por suas habilidades como compositora, escritora, curandeira e conselheira política. A comida medieval. A comida da Idade Média era bastante diferente da que comemos hoje em dia. Os alimentos eram muito mais simples e a dieta era baseada em grãos, legumes e carnes. Algumas das comidas mais populares da época incluíam pão, carne de porco, galinha, cebola, alho, ervilhas e lentilhas. As especiarias eram muito valorizadas na época e eram usadas para dar sabor aos pratos, como o açafrão, o cominho, o gengibre e a canela. Uma curiosidade interessante sobre a comida medieval é que a higiene nem sempre era levada em consideração, e muitos alimentos eram preparados em condições insalubres. Além disso, os pratos eram frequentemente servidos em tigelas ou pratos compartilhados, o que poderia levar à propagação de doenças. Ei, antes de continuarmos, gostaria de lembrar que se você está curtindo essas curiosidades fascinantes sobre a Idade Média, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Arqueiro Cósmico, aproveite e se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo interessante sobre história e arqueologia. Vamos lá! A educação na Idade Média. Embora a educação não fosse universal na Idade Média, havia muitas escolas e universidades em toda a Europa. Uma das universidades mais antigas da Europa é a Universidade de Bolonha, na Itália, que foi fundada em 1088. Outras universidades famosas da época incluem a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Universidade de Paris, na França. Uma curiosidade interessante sobre a educação medieval é que a maioria das escolas e universidades era reservada para os homens.
No entanto, algumas mulheres conseguiram receber educação, especialmente nas áreas da religião e da medicina. As Cruzadas foram uma série de expedições militares que ocorreram entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. As Cruzadas foram lideradas por cavaleiros e nobres europeus, que se tornaram famosos por sua bravura e habilidades de combate. Algumas das figuras mais notáveis das Cruzadas incluem Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Godofredo de Bouillon, da França. Uma curiosidade interessante sobre as Cruzadas é que elas tiveram um impacto duradouro na Europa e no Oriente Médio. Além de causar a morte de muitas pessoas, as Cruzadas levaram à disseminação de novas ideias, tecnologias e mercadorias entre as culturas. A moda medieval. A moda da Idade Média era bastante diferente da que conhecemos hoje em dia. As roupas eram feitas de materiais como lã, linho e seda, e eram frequentemente decoradas com bordados, rendas e joias. Uma das características mais distintas da moda medieval era o uso de roupas justas e justas. Os homens usavam túnicas justas e calças apertadas, enquanto as mulheres usavam vestidos apertados com cintas na cintura. Uma curiosidade interessante sobre a moda medieval é que as roupas eram frequentemente usadas para indicar o status social. Os nobres usavam roupas mais elaboradas e caras, enquanto os camponeses usavam roupas mais simples e práticas. Eu nunca parei pra pensar, será que na Idade Média o pessoal tinha coisas coloridas ou era tudo... Porque a gente vê a Idade Média como? Cinza, marrom e preto. Verdade. Só lama, barro e aquele dia europeu nevoeiro. Com a galera com a cara suja de cocô, Isso, né? Isso. E acontecia isso mesmo, Thiago? Era? Que nada, cara, que nada. Assim, e esse lance é muito interessante que você tocou, Vitor, pelo seguinte. Idade Média, se bobear, era mais colorido do que hoje. De maneira geral, a galera andava mais, valorizava mais cor do que hoje, cara. Porque, tipo assim, você se imagina usando cor muito berrante, cara? Não, mas Não. eu imagino que os caras lá precisavam se diferenciar dos outros. Isso aí, mas lá não. Lá, você usar cores fortes, verde forte, um azul forte, um roxo, sabe? Cores assim, bem vivas. Era comum, cara. De camponeses até nobres. É claro que nobres usavam roupas mais nobres, né? Mas a cor... E essas são algumas das curiosidades fascinantes da Idade Média. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo e interessante. Se quiserem ver mais vídeos sobre história e arqueologia, não se esqueçam de se inscrever no canal Arqueiro Cósmico e ativar as notificações. Até a próxima!